Eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Bom, deu para perceber, né, que a Vanessa não está aqui comigo hoje. Ela ficou a semana toda com uma inflamação na garganta muito ruim e aí no dia da gravação ela não conseguia, estava tossindo demais. Aí a gente acabou tendo que optar por eu gravar sozinho o compilado dessa vez. Eu sei que ela vai fazer muita falta, vocês vão ter que aturar só eu aqui hoje no compilado, tudo bem? Agora, não é por causa disso que você não vai se inscrever, não vai curtir esse episódio, né? Se tudo der certo, na próxima semana a Vanessa já está de volta e aí a gente vai às forras aí, tomando um café juntos com vocês. Eu vou começar com o CallStack trazendo oportunidades de trabalho. A Philips, caso você não saiba, tem um centro de desenvolvimento de software para a área de saúde com centenas de devs aqui no Brasil, em Blumenau. E ela tem diversas vagas em aberto. Mas hoje eu vou destacar uma oportunidade para pessoas com deficiência, para analista de teste júnior 100% remoto, para quem não reside na região. Nessa oportunidade, você vai trabalhar no Philips Tasi, um ERP na área de saúde super reconhecido no mercado. Algumas das atribuições desse analista de teste será planejar, preparar e executar casos de teste, além de executar e evidenciar cenários de testes manuais e automatizados. O link para essa vaga está na descrição desse episódio. Nele você vai conhecer todos os requisitos e benefícios de trabalhar na Philips. Lembrando que existem diversas outras vagas abertas por lá. Então, acessa e confere se uma delas se encaixa no seu perfil. E nesse compilado também temos sorteio da Insider, valendo para todos que comentaram #Insider lá no último episódio completo. Já deixa aqui nesse episódio o #Insider nos comentários para você concorrer no próximo também. Então pode parar o vídeo aí, coloca aí #Insider nos comentários e aí na próxima você também vai concorrer. Agora a minha dica mesmo é você aproveitar o nosso cupom da Insider, o código 12, para comprar o presente de Dia das Mães. Se por acaso você tinha esquecido, pois é, domingo que vem é o dia dela. Eu tenho certeza que ela vai gostar de ganhar um presente para usar no dia a dia, se sentindo super confortável. Você pode aproveitar o nosso desconto e comprar um dos kits disponíveis no site. Muito melhor que dar um presente para casa é deixar a sua mãe lindona. E esse é o compilado número 148, que contempla as notícias do mundo da programação, da tecnologia, da inteligência artificial dos dias 27 de abril até dia 3 de maio. E bora começar então. GitHub Copilot Workspace quer revolucionar o ambiente de desenvolvimento. Então vamos conferir isso aqui, ó. O GitHub quer dar o próximo passo para o seu assistente de inteligência artificial. Depois de ser uma ferramenta para editores, a ideia agora é que o Copilot ocupe o centro da experiência através do seu próprio ambiente nativo de desenvolvimento. Segundo o anúncio oficial, no Copilot Workspace, os desenvolvedores agora podem debater, planejar, construir, testar e executar código em linguagem natural. Dessa forma, as vantagens da IA podem ser aproveitadas em todas as etapas do desenvolvimento, do início ao fim. Entretanto, seus criadores garantem que os desenvolvedores terão pleno controle de cada passo do processo, atuando como pensadores do sistema. Na prática, o GitHub Copilot Workspace começa a partir de um repositório no GitHub ou de uma issue levantado na plataforma. A partir daí, será criado automaticamente um plano completo de ação, dividido em diferentes tarefas e com base no entendimento do desafio, incluindo o código base e as sugestões da comunidade. Esse plano de tarefas pode ser ajustado continuamente pelos desenvolvedores, mesmo depois do início do processo. A próxima etapa é a geração de código, que também pode ser modificada e até mesmo compartilhada com outros membros do projeto, que poderão executar suas próprias interações. Por enquanto, o GitHub Copilot Workspace está em prévia técnica e qualquer usuário pode solicitar acesso para a lista de espera. Lembrando que o ambiente do VS Code, que a gente está mais acostumado a usar o GitHub Copilot, você também pode ter ele indo num repositório, por exemplo, do GitHub e apertando ponto. Ele já abre um VS Code ali online, né, no navegador. Acredito que o GitHub Copilot Workspace vai usar de todo esse ambiente também, dessa facilidade da experiência, né, do desenvolvedor, que já existe no VS Code, também online. Então, deve ser bem parecido com o VS Code. Agora, a ideia é boa e parece até um pouco, se eu não me engano, a ideia do Devin. Lembra do Devin? Ele mal nasceu e já morreu, né?
A ideia era justamente você pegar uma issue, por exemplo, e a partir dali ele criar um plano de ação e aí ele ir executando passo a passo. Isso realmente ajuda bastante na produtividade, ainda mais se os desenvolvedores tiverem na mão o poder de avaliar essa geração de código e essas respostas, né? Diferentemente do que a gente via no Devin, parece que ele conseguia fazer tudo ali a partir do plano de ação e ficar iterando, rodando códigos, muitas vezes códigos na demonstração mesmo. Teve um desenvolvedor lá, um youtuber, que mostrou que a geração de código não era muito boa, ele criava arquivos que não existiam no repositório, fazia menção a arquivos que não existiam no repositório. Está tudo muito incipiente ainda, né? É claro que com o GitHub e a Microsoft e a OpenAI colocando uma ferramenta dessa aí no mercado, em prévia, claro que isso vai gerar um murmurinho aí. Eu já me cadastrei na lista de espera para poder utilizar, então quando tiver liberado, a gente vai fazer um videozinho lá no código-fonte mostrando as funcionalidades, mas acho que pode ser realmente uma ferramenta a mais para a gente ganhar certa produtividade. Comenta aqui para mim o que você acha do que pode vir a ser esse GitHub Copilot Workspace no dia a dia aí dos projetos, né? Lembrando que o GitHub Copilot também existe uma versão Enterprise, que é aquela onde é possível criar modelos privados para você poder treinar um modelo com o seu próprio repositório, com sua própria base de código, sua própria documentação, e aí ele tem um poder a mais ali de desenvolvimento. Então, essa família de ferramentas do GitHub Copilot só tende a crescer. Demissões no Google afetam times do Python, Flutter e Dart. Vamos ver isso, né? Diversas fontes diferentes revelaram que o Google produziu demissões em massa nos times de desenvolvimento do Python, do Flutter e do Dart. Nessa semana, a empresa confirmou uma nova rodada de cortes, mas não revelou o número exato de funcionários desligados, nem os times aos quais eles pertenciam. Alex Garcia Camert, porta-voz do Google, tentou justificar as demissões. Várias de nossas equipes fizeram mudanças para se tornarem mais eficientes e trabalharem melhor, removerem camadas e alinharem seus recursos às suas maiores prioridades de produto. Os cortes acontecem apenas 2 semanas antes da conferência anual I/O para desenvolvedores. Nas redes sociais, profissionais demitidos e gerentes comentaram que a moral dentro da empresa foi afetada, mas fizeram questão de explicar que isso não significa que o Google tenha perdido interesse nessas tecnologias e linguagens. Entretanto, projetos internos que estavam em desenvolvimento podem ter sido severamente prejudicados pela perda de profissionais importantes. A maior preocupação no mercado está relacionada com o time do Python, peça-chave para a evolução de pesquisa de IA dentro do Google. Fontes próximas afirmaram que o time original, com décadas de experiência, teria sido substituído por uma nova equipe localizada em Munique, na Alemanha. Então tem muita informação para a gente processar. Bom, de cara, realmente o que eu vi nos comentários no LinkedIn é que uma equipe grande do Python foi cortada realmente. O do Flutter, eu não acredito que isso vá afetar. Eu acho que rolou alguns cortes realmente, mas o do Flutter não colocaria no balaio aqui, porque eu acho que pode ter sido um outro caso. Agora, isso chama atenção porque são dias antes aí do Google I/O, que é o maior evento do Google. Então, isso acaba, de certa forma, pegando mal para a empresa. Tudo bem, ela poderia até ter, de certa forma, postergado as demissões para... Eu não sei se um pré-evento ou um pós-evento, de qualquer forma, isso ia pegar mal. Né? Essa outra notícia de que eles estariam sendo substituídos por outras equipes em outros países, isso também acaba fazendo um pouco de sentido. Na última semana, a gente mostrou que o Google está investindo em escritórios de engenharia aqui no Brasil, em São Paulo. É um escritório novo, ou seja, é um escritório para desenvolvimento realmente de projetos, não é só para assessoria ou alguma coisa relacionada à publicidade, mas não é área comercial, é para desenvolvimento realmente. Lembrando que a gente já tinha uma área do Google para engenharia em Belo Horizonte, já há muitos anos, na época do Orkut, inclusive, né, que era desenvolvido aqui, começou lá, mas depois passou a ser desenvolvido aqui no Brasil, e recentemente eles inauguraram um prédio muito grande também
também para várias áreas, incluindo engenharia também, em El Salvador. Então, isso pode ser um indício do que está acontecendo no Google. De repente, eles realmente estão descentralizando a área de engenharia e desenvolvimento de produtos dele. Pode ser isso ou não? Pode ser. A gente só vai saber com o tempo, né? Se fontes internas lá já estão levantando essa bola, então é um movimento que a gente tem que realmente ficar com atenção. Eu acho, de certa forma, um movimento legal. Não demitir equipes ou fazer layoff, nada do tipo. Mas é um movimento legal de centralizar, porque isso ajuda realmente a ter visões diferentes, culturas diferentes no desenvolvimento dos produtos. Então, e no caso aqui, a gente tendo um centro de engenharia no Brasil, acaba também sendo vantajoso por poder gerar também empregos dentro do país. O que você acha aqui dessa notícia do Google nessa semana? Semana passada a gente falou do React Native, né, que veio aí com uma nova arquitetura. E nessa semana, agora é o React, que aposta em transições assíncronas. O React 19 entrou em versão beta. Dessa vez, a atualização trouxe como destaque o suporte a transações assíncronas em transições. Dessa forma, a biblioteca JavaScript consegue lidar automaticamente com estados pendentes, formulários, erros e atualizações. As funções que usam o recurso são chamadas de actions. Elas fornecem um estado pendente que começa no início de uma solicitação e é redefinido automaticamente quando a atualização do estado final é confirmada. Entretanto, actions também podem mostrar feedback instantâneo aos usuários enquanto as solicitações são enviadas. Olha que legal. Além disso, as actions oferecem tratamento de erros. Essa é a primeira grande atualização da biblioteca JavaScript da Meta em 2 anos, desde o lançamento do React 18, em março de 2022. O React 19 Beta já está disponível no NPM e já inclui todos os recursos dos componentes do React Server incluídos no canal Canary. Isso significa que as bibliotecas fornecidas com componentes de servidor agora podem direcionar o React 19 como uma dependência. Além disso, foi lançado também o React 18.3, uma ferramenta de transição. O comunicado oficial explica que a versão 18.3 é idêntica à 18.2, mas adiciona avisos para as APIs obsoletas e outras mudanças que são necessárias para que o desenvolvedor possa migrar com segurança para o React 19, quando a versão final estiver estável. O negócio é justamente os desenvolvedores atualizarem para a versão 18.3, preparando aí o caminho para o React 19. Como não tem nenhuma mudança, eu acho que dificilmente as pessoas vão migrar. Não tem jeito, né? Isso é coisa de desenvolvedor. Claro que se tiver ali uma atualização automática ou uma coisa que realmente vai quebrar, as pessoas ficam mais receosas ainda de migrar. Mas como é uma preparação e como vem realmente com uma atualização bem relevante, depois de 2 anos, eu acho que vale a pena, né? Migrar aí para o 18.3, sabendo que nada muda. Claro que tem que fazer uma validação aí para ver se esses avisos aí de API vai afetar alguma coisa, mas já prepara o caminho para o React 19. Ou seja, colocando aí o React 19 daqui a algum tempo em release, com certeza vai ser o tipo de atualização que vai fazer muita diferença aí para as páginas, né? Lembrando que essa omissão aí, né? Esse ato de atualizações do React nesse tempo todo fez com que outras bibliotecas, até o próprio Angular que se atualizou aí, tá com uma versão bem robusta também, mostra que o React não pode ficar para trás, né? É muito utilizado. Se eu não me engano, ainda é o mais utilizado desses frameworks aí, né? Dessas bibliotecas aí para front-end. Mas quando você realmente vê que não tem muita atualização, as pessoas meio que perdem aquela segurança de desenvolver, né? Imagina, por exemplo, você pegar uma biblioteca para algum sistema seu e você vai assim, não, vou utilizar ela porque ela é robusta, é muito utilizada, tem uma documentação legal, e aí você chega e olha, putz, a última atualização foi há 2 anos, aí você vai no repositório, tem lá 500 issues e não tem nenhuma resposta. Você se sente seguro de usar uma biblioteca desse tipo? Não, né? Por isso que é importante, mesmo que sejam atualizações pontuais, que continuem sendo feitas durante o tempo, né? Pessoal, tô sentindo falta da Vanessa aqui pra gente discutir aí sobre essas notícias aí da semana. Mas não tem jeito. Então, vamos continuar aqui falando sobre a Microsoft. Ela abriu o código do MS-DOS 4.0.
O tempo voa e agora um pedacinho do passado da tecnologia acaba de se tornar código aberto. Estamos falando do infame MS-DOS 4.0 de 1988. O sistema operacional avançou a computação ao oferecer suporte para partições acima de 32 megabytes. Esse é o limite que hoje pode ser facilmente ultrapassado por uma única foto em alta resolução, mas foi uma grande conquista quase 40 anos atrás. Por outro lado, o MS-DOS 4.0 foi bastante criticado em seu lançamento por causa do espaço significativamente maior que ele ocupava na memória das máquinas e pela quantidade de bugs que apareceram no sistema. Ainda assim, o DOS 4.0 esteve presente em um grande volume de PCs domésticos e ajudou a popularizar o segmento. O sistema operacional representou também o fim da relação conturbada entre a Microsoft e a IBM, cada uma produzindo sua própria versão do DOS. Agora a Microsoft colocou todo o código-fonte do MS-DOS 4.0 em um repositório no GitHub em formato Git. A Microsoft até brincou com o lançamento e fez um pedido. Os arquivos de origem nesse repositório são para referências históricas e serão mantidos estáticos, portanto, não envie pull requests. Eu duvido que não tenha um pull request lá. Por outro lado, a empresa explica que os interessados estão livres para fazer forks e experimentar o sistema operacional. O MS-DOS 4.0 está agora debaixo de uma licença aberta MIT. O repositório também contém versões beta do sistema operacional. Que legal, hein? Duvido que não tenha. Provavelmente tem muita gente fazendo o fork já. Interessante mesmo é ver o código da última versão do DOS, que foi se eu não me engano, o 6.22, que foi o que eu utilizei, né? Não cheguei a pegar ainda essa versão 4.0. Se algum de vocês chegou a utilizar essa versão aí de 88, diz aqui nos comentários, diz aí se funcionava bem aí, e os utilitários, né, que tinham. Será que tinha o Xcop? Acho que o Xcop não, né? Xcop geralmente a gente tinha que instalar separado, né? O format provavelmente já tinha. Agora aquela coisa toda de manipular arquivos, né, e diretórios também, isso com certeza já tinha. Diz aí para mim aí nos comentários qual era o utilitário que você mais utilizava na época do DOS. Eu confesso que eu usava muito o Xcop, que era justamente para você fazer cópias inteiradas, né? Você conseguia fazer cópias de pastas e jogar várias coisas. Coisa que no DOS era mais complexo de fazer, né? Sucessor do Amazon CodeWhisperer já está liberado para os devs. Vou até tomar um café aqui, ó. O assistente de código CodeWhisperer virou coisa do passado, mas já a Amazon finalmente liberou seu sucessor, batizado de Amazon Q Developer, Segundo o comunicado oficial, todas as funcionalidades do CodeWhisperer agora são fornecidas como parte do Amazon Q Developer. Mailan Tonsen Bukovac, vice-presidente de tecnologia da AWS, complementou. Q também possui uma poderosa capacidade de personalização que aproveita com segurança a base de código interna do cliente para fornecer recomendações de código mais relevantes e úteis. Com esse recurso, Q é especialista em seu código e fornece recomendações mais relevantes para economizar ainda mais tempo. É isso que a gente sempre disse aqui, ó, sobre o uso de IA. O poder de Q pode ser experimentado diretamente através do console AWS, do Slack ou através de ambientes de desenvolvimento como Visual Studio Code e os IDEs JetBrains. A ferramenta também pode ser integrada com outros serviços de nuvem, como Datadog, Wiz e GitLab Duo. Os desenvolvedores também podem conectar Q ao GitHub por meio de um conector de dados. O Amazon Q Developer apresenta um plano de assinatura gratuito junto com um plano profissional que custa $19 por mês por usuário. O plano gratuito tem um número bem limitado para interações em bate-papos, depuração de código, testes e até mesmo linhas de código. O plano profissional amplia os limites para projetos e usos mais robustos. Ou seja, já dá então para se cadastrar, usar gratuitamente, ver realmente se ele vale a pena. Agora, eu já adianto que se não deu certo aí com o CodeWhisperer, que se ele era meio engessado, e a gente tem vídeo no código-fonte mostrando, a gente comparando várias dessas ferramentas, né, com o Q Developer, ainda mais com esse recurso de você realmente utilizar as recomendações de códigos relevantes ao seu próprio repositório, aí isso sim deixa tudo melhor. Se no caso for possível, em algum momento, imagina, você desativar o IntelliSense e a IA poder fazer isso tudo. Não só gerar códigos, trechos de códigos completos, mas conseguir trazer todas as informações do seu próprio repositório para poder completar o seu código. Eu acho que esse é o caminho
para essas ferramentas de IA para geração de código. A gente sempre disse aqui, ó, você tem aquele modelo grandão lá que, sei lá, está treinado com Python, com C#, ele sabe, de certa forma, gerar código nessas linguagens. Aí você tem o bate-papo, em que você consegue dizer o que você quer. Então, isso tudo já dá um adianto gigante de produtividade. E aí, numa outra camada, você tem um outro modelinho ali, que é justamente o seu repositório, os dados que estão dentro do seu repositório. O código, né? E com isso ele consegue juntar tudo e dar sugestões muito melhores para a geração de código. Esse é o caminho. Não sei se vocês imaginam assim, né? No GitHub já existe o GitHub Copilot Enterprise, mas o Code Whisperer, aliás, o Q Developer já trouxe isso de antemão, sem precisar de assinatura. Então, acho que ele acaba dando de forma estratégica, um passo além do que está dando aí o GitHub Copilot. Essa aqui eu vou até beber um pouquinho da água, porque a notícia é muito legal. Linguagem Basic completa 60 anos. Então vamos lá, ó. Em 1964, o mundo da computação conhecia a linguagem Basic. Era 4 da manhã do primeiro dia de maio. Antes mesmo do nascer do sol, os matemáticos John George Kemeny e Thomas Eugene Kurtz fizeram um feito histórico: a primeira execução de um programa escrito integralmente em BASIC. O nome da linguagem era, na verdade, uma sigla para Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Em bom português, o nome já dizia: Código de Instrução Simbólica Multifuncional para Iniciante. E foi justamente esse propósito que ajudou a popularizar o BASIC e o próprio conceito de programação, uma linguagem simples de aprender. O BASIC consiste em uma linguagem interpretada que roda linha a linha e em cada linha é identificada por um número múltiplo de 10. Para repetir uma instrução, era necessário explicar para o programa retornar para determinada linha, o famoso goto. O maior diferencial do BASIC era mesmo sua sintaxe, mais próxima da linguagem humana com palavras-chave escritas em inglês. Anteriormente, o domínio da computação pertencia a linguagens mais abstratas e complexas, como Fortran, Algol e COBOL. Kemeny e Kurtz perceberam que era necessário simplificar a programação em um momento em que a computação pessoal começava a tomar forma. Nos anos 70, o BASIC se tornou o combustível para a revolução dos PCs. Inclusive, existiu BASIC para uma linha gigante de computadores. TK-86, Apple, MSX, os PCs mesmo da IBM. Vou até mostrar aí na tela aí, ó, um cartucho Atari rodando o BASIC da Microsoft. Então você conseguia programar até dentro do Atari. Você sabia disso? Pois é, o BASIC realmente revolucionou. Eu, pessoalmente, o COBOL, na verdade, foi criado também com essa intenção de trazer mais perto ali para o inglês, né? O Pascal também era muito próximo e o BASIC também fez isso com maestria. Então, o que a gente vê hoje na inteligência artificial, dizendo, a gente não vai precisar programar, é só escrever o que a gente quer. Isso tudo já foi pensado lá há décadas atrás. O próprio BASIC também tinha essa intenção. O SQL, por exemplo, de banco de dados, foi realmente também criado com essa intenção de ser uma linguagem para consulta de dados, para manipulação de banco de dados, mas não necessariamente usado por programadores, né? Não precisava ser escovador de bit. Ou seja, esse tipo de intenção de criar códigos mais fáceis e num nível mais alto de entendimento, isso já está sendo feito há muitas décadas. E aí a gente vê a inteligência artificial, nesse sentido, também como uma outra camada. É claro que isso aí o Uncle Bob diz muito bem, né? Por mais que a gente consiga criar coisas que cheguem mais próximos aos requisitos que a gente precisa, sempre vai haver um código, sempre, porque é código que a máquina executa e isso não vai mudar. A não ser que em algum momento da história da humanidade se modifique o paradigma da computação, no uso do sistema binário, né? E por aí vai. Então, é muito bom saber que o BASIC, obviamente, ele não tem a força ainda que ele tinha. A última versão aí do BASIC que rodava no .NET já foi também descontinuada. Então, é uma linguagem que tende realmente a não evoluir mais. De qualquer forma, a minha experiência pessoal com linguagens começou em 1989, eu tinha 9 anos. Contei isso lá no Instagram. Botei lá uma fotinha do Instagram e contei essa história. Num MSX, tinha um manualzinho do MSX Basic e ali meio que tentativa e erro. Aos 9 anos eu consegui fazer um programinha para me dizer qual era o disquete onde estavam
Eu tinha uma lista, né, um array, na verdade, e eu fazia uma busca pelo nome do jogo e ele me dizia qual era o disquete que estava o jogo. E eu armazenava também o comando que eu precisava executar. E aí eu trocava o disco, né, ia lá na minha caixinha, colocava o disco correspondente, dava um enter lá e ele já executava o jogo para mim. Hoje em dia isso é muito mais fácil de fazer, mas só olhando os manuaizinhos na época ali do MSX, eu já consegui programar algo em Basic. Então, realmente, para uma criança que não tinha noção nenhuma do que é lógica de programação, ele já funcionou. Imagina para desenvolvedores mais avançados, né? E olha só, uma nova versão do Dino, que dessa vez turbina a performance. Mais uma vez, né? Turbinando a performance. O Dino não para e acabou de avançar para a versão 1.43, justamente dando um salto na performance. Então, se você ainda não fez, dá aí o Dino Upgrade no seu terminal para atualizar ele. O primeiro ganho significativo dessa atualização já pode ser percebido na prática. Anteriormente, as ferramentas de autocompletar do servidor de linguagem, o Dino LSP, poderiam levar de 6 a 8 segundos para trazer uma sugestão. Esse atraso acontecia em base de código muito grande, mas esse tempo foi reduzido para apenas 1 segundo com a atualização. Além disso, o Dino também trouxe uma redução considerável no consumo de memória nesses cenários. Isso evita erros de falha de memória no LSP. O Dino 1.43 também adiciona suporte para cache de código V8. Esse recurso é conhecido como cache de bytecodes e pode acelerar o tempo que um aplicativo gasta analisando e compilando módulos ES e CommonJS. O bytecode compilado é automaticamente armazenado em cache no disco local quando um módulo é carregado pela primeira vez. Dessa forma, ele pode ser reutilizado em carregamentos subsequentes. Essa funcionalidade garante ganhos de performance que pode chegar a 240%. Também foram implementadas melhorias na pré-compilação JSX. Como não podia faltar, a nova versão do Dino também investiu em mais compatibilidade ainda, com o Node.js e NPM. Lembrando, olha, que o Dino, assim como o Node também, quando você carrega esses módulos, ele realmente gera um bytecode, ou seja, é um código que é executado na máquina, porque a gente tende a achar que ele vai executar pelo V8 ou por algum outro engine JS, mas no fim é código de máquina realmente que está ali. E essa estratégia de bytecode também é utilizado para o Java, também é utilizado para o C# e realmente dá um ganho de performance, que por você elimina uma camada ali na hora da execução do código. Então, quando a gente fala de Dino, Node, a gente fica imaginando, putz, aquele JavaScript pesadão, e nada disso. A gente consegue realmente executar código de máquina a partir dessa interação aí, dessas funcionalidades, tá? Quando a gente fala disso, a gente está falando de códigos ali em C, códigos em Rust, C++, que seja. Então, são códigos realmente performáticos, tá? Então, diz aqui para mim, se você está utilizando o Dino no dia a dia, mesmo que seja para fazer coisas mais triviais, né? Às vezes você tem um projeto em Node, mas ainda não experimentou ele no Dino. Você consegue fazer isso também, assim como no BAN também. Você consegue colocar para rodar os seus projetos. Obviamente que pode existir algumas incompatibilidades, isso aqui eles estão trabalhando aí direto aí no Dino, principalmente, mas o BAN ele já nasceu com essa compatibilidade. Então, quando você troca só a execução do runtime, você já vai ver ali um ganho ali, ou coisas que você não veria no Node, né? Então, eu não estou dizendo para você parar de usar o Node, mas eu estou dizendo para você experimentar outros runtimes também, que essas opções que hoje existem podem ser muito boas também para o seu projeto, quem sabe. Falamos na semana passada, né, que a IBM comprou a HashiCorp, né? E olha só o que rolou. Ó. A comunidade do OpenTofu quer paz com a IBM. Agora que a IBM comprou a HashiCorp, como fica a briga com o fork do Terraform, o OpenTofu? Se depender somente da comunidade de código aberto, o conflito vai ficar para trás. Foi levantada até mesmo a possibilidade de que o OpenTofu se junte novamente com o Terraform. Será? Fazendo um merge dos dois projetos. Quem comentou essa possível mudança no futuro foi Sebastian Stadil, um dos idealizadores do fork. Ele declarou: ninguém gosta de comunidades divididas, ninguém gosta de fragmentação de esforços. Então, daríamos as boas-vindas ao Terraform. Para esse cenário se concretizar, basta o modelo de licenciamento do Terraform voltar a ser aberto como era antes. Será que acontece?
Não sei, hein? O próprio Stadio garantiu que a IBM já iniciou uma aproximação com os mantenedores do OpenTofu, mas não quis revelar o teor da conversa. Entretanto, o desenvolvedor informou que a IBM sempre teve uma postura positiva em relação ao OpenTofu e contribuiu com a evolução do projeto desde o começo, inclusive oferecendo o tempo de alguns dos seus engenheiros. Stadio também contou que a comunidade, nesse momento, ainda não sabe muito bem qual será o posicionamento da IBM daqui para frente. Porém, ele aproveitou para dar uma alfinetada. Temos esperança de que a IBM entenda melhor o código aberto do que a HashiCorp. A versão 1.7 do OpenTofu chegou nessa semana e Stadio assegurou que a versão 1.8 já está em desenvolvimento. Bom, eu sou meio cético enquanto a isso. Ela não ia desembolsar 6 bi ou quase 7 bilhões de dólares para ter um produto e simplesmente voltar com a licença. Só se isso, de certa forma, representar um ganho ali, né, dependendo do número de projetos e clientes que a IBM tenha, de repente vale a pena voltar com o licenciamento. Mas, olha, eu acho que no curto prazo não vejo isso muito não, tá? Até porque o OpenTofu, ele é um fork, mas ele também não ganhou tanta tração assim em relação ao Terraform. E aí você que trabalha com essa tecnologia, você pode dizer até melhor. Eu não sei exatamente se essa mudança de licenciamento, se isso afetou os grandes projetos. Acredito que sim, tá? Se isso afetou os grandes projetos do Terraform, a ponto de rolar uma migração em massa aí para o OpenTofu. Então, eu acho que isso depende muito de estratégia mesmo, é estratégia comercial. Além de realmente ter uma visão sobre o código aberto ou não, o tipo de licenciamento, a IBM tem que pensar estrategicamente enquanto negócio, né? Então, se valer a pena ela voltar ao licenciamento e jogar esse fork, todo mundo, por um único projeto, pode ser uma boa estratégia, mas eu não vejo isso acontecendo agora, no curto prazo. E nessa semana do Código-Fonte tivemos um vídeo super legal mostrando o que faz um arquiteto de software. A Vanessa ainda estava com um pouquinho de dor de garganta, mas ela participou do vídeo, então ainda estava com voz lá para gravar. A gente mostrou, assim, de uma forma geral, a nossa visão do que é arquitetura de software. A gente diferenciou ali o que é design de código, engenharia de software e arquitetura de software. Tá? E aí depois a gente foi elencando ali uma série de atividades que a gente percebe que um arquiteto de software faz dentro das equipes. Isso não necessariamente quer dizer que todo arquiteto faz todas essas tarefas. Isso depende muito do projeto e das equipes, como elas são colocadas ali, né? Então, por exemplo, tem muito dev sênior que assume o papel e as responsabilidades de um arquiteto de software. Mas, por exemplo, tem empresas que essa responsabilidade é compartilhada. Você vai pegar um dev sênior, por exemplo, há mais tempo, que às vezes não tem tanta habilidade em determinadas áreas da arquitetura de software, mas é um cara que entende muito ali dos processos e do ciclo de vida ali dos softwares da empresa, então eles podem compartilhar algumas coisas. Então, não necessariamente você vai ter um arquiteto que, sei lá, vai fazer o dimensionamento de infra, ou é um cara que às vezes não tem tanta habilidade para participar de reuniões ali de definição, mas é um cara que às vezes é bom em botar a mão no código, às vezes é um cara excelente de estruturação, de arquitetura em si, de código, uma estruturação, sei lá, usando o Solid, usando keys ou alguma outra metodologia. Isso quer dizer o seguinte, e isso tiveram muitos comentários em relação a isso no vídeo. Eu vejo um arquiteto de software, mas eu nunca vi um arquiteto de software, por exemplo, refatorando. Eu já trabalhei com um arquiteto de software, mas ele não fazia isso. Então, isso não quer dizer que um arquiteto de software não possa fazer isso. A gente só elencou uma série de atividades que devem estar ali, a pessoa tem que ter no cinto de utilidades dela, entendeu? Para trabalhar com arquitetura. Então, o vídeo ficou bastante completo. Vai lá se você ainda não assistiu, depois você volta ou comenta lá no próprio vídeo o que você achou desse nosso conteúdo. Aí já vou emendar aqui em alguns comentários, reparei uns comentários bem legais para a gente debater hoje. Olha, o Rafael Dev, lá no vídeo da outra semana, né, onde a gente falou sobre como ser um programador freelancer, algumas dicas que a gente dá que a gente não vê por aí. Ele disse assim, olha, trabalhei muitos anos como vendedor autônomo e digo com clareza de que quando iniciei na carreira dev, minha mente não parava das inúmeras possibilidades. Então foquei no desenvolvimento mobile e comecei a apresentar o meu serviço para alguns comércios da região. Moro no interior de São Paulo e foi um sucesso aqui, pois desenvolver apps para 6 pizzarias e 4 hamburguerias no começo. Foi muito satisfatório isso para mim. Hoje presto serviço como PJ para algumas empresas e também mantenho a fidelidade dos clientes particulares. Enfim, a união da tecnologia com vendas
pode dar muito certo mesmo. E a gente falou um pouco disso no vídeo, de alguma estratégia para você abordar cliente. Porque, infelizmente ou felizmente, não sei, né? Dependendo do ponto de vista, tem muita gente que acha que freelancer é só você entrar lá numa plataforma dessas, pegar um serviço e ir fazendo por demanda, né? E muitas vezes não é isso. É realmente você prestar serviço, às vezes, para clientes da sua região, e aí você fideliza esses clientes. Então a gente conta um pouco no vídeo, inclusive, a nossa estratégia para fazer isso com a nossa empresa. Já no vídeo dessa semana aí sobre arquiteto de software, o Jesus CNB disse, sou arquiteto de software há alguns anos e me senti muito representado pelas palavras como adição ao conteúdo durante a rotina de um arquiteto. É também muito comum dar apoio em decisões negociais, apesar de não ser uma responsabilidade direta. Acaba sempre acontecendo para evitar furos nas especificações de negócio. Isso porque acabamos tendo um grande conhecimento técnico e negocial de todas as partes de uma grande solução. E isso é, em minha opinião, realmente necessário para conseguir tomar as melhores decisões. Eu acho que o comentário dele foi super pertinente, porque isso acontece mesmo. Imagine, por exemplo, você precisar contratar, você quer usar, por exemplo, uma ferramenta ou uma biblioteca que é paga num sistema. E esse sistema é usado aí por, sei lá, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Com certeza, esse tipo de adição de recurso, isso precisa de um planejamento. E você precisa, às vezes, testar essa solução para ver se ela atende realmente. Então, esse tipo de decisão para o arquiteto é muito legal, porque ele envolve a parte técnica, mas também uma parte de negociação. Porque muitas vezes, por exemplo, para você contratar uma ferramenta dessa, muitas vezes você precisa negociar com um fornecedor. Às vezes você pode fazer uma parceria, e eu tive nessa situação algumas vezes também, de precisar contratar uma biblioteca. Era uma biblioteca única, não existia, e era específica para um nicho, né? Nesse caso, era para música, e nos ajudou bastante no desenvolvimento das nossas ferramentas lá na época, e era tudo negociado, precisou ser negociado a utilização dela. Então, eu acho que sim, o papel do arquiteto, muitas vezes, nesse caso, entra também nessa parte estratégica. Mais um comentário desse vídeo, o Magnum Wave disse: mentoria acho que nunca recebi de arquitetos onde trabalhei. O que vi na prática foi que colocam trabalhos pesadíssimos nas mãos deles e eles não costumam ter tempo para mentoria. Tá vendo? Aí é justamente a forma da empresa enxergar o papel do arquiteto. O arquiteto, ele também tem esse papel de disseminar o conhecimento dentro do projeto, principalmente para as pessoas que estão fazendo um onboarding, pessoas novas que estão entrando no projeto. Então, muito Dev Sênior faz isso também, mas o arquiteto também faz, né? Dependendo do papel que ele exerça. O Edmilson disse: eu me considero com sorte na profissão de dev, pois logo no início me envolvi num grupo online de arquitetos de software, isso lá em 2007. Isso me deu um mindset que fez toda a diferença no desenvolvimento de sistemas. Excelente, né? Por isso que é sempre bom, não só de arquitetos de software, mas você estar no entorno de pessoas que têm mais experiência. Essa troca que existe na área de tecnologia e na área de desenvolvimento é essencial. Por isso que muitas pessoas que a gente vê lá no passado, que me ajudaram, por exemplo, hoje eu sinto que, de certa forma, eu ajudo também a uma nova geração. A troca de experiências é essencial. Ninguém começa sabendo nada do zero, mas a gente consegue avançar muito quando a gente troca experiências. Muito legal. O Danilo também nesse vídeo, caramba, tínhamos um arquiteto na empresa, mas foi embora. Ele realmente tinha bastante responsabilidade, mas não chegava ao nível tão baixo de ver o meu código, mas se alinhava bem com a definição de vocês. Baita aulas vocês deram. Poxa, que legal. Muito obrigado aí, Danilo, pelo elogio. E é isso, tá vendo? Cada empresa você vai encontrar arquitetos com responsabilidades diferentes, um que tem mais habilidades para um lado, menos habilidades para o outro. Não tinha jeito, né? O arquiteto, para mim, na minha definição, ele precisa saber programar, tá? Ele tem que saber, mas não necessariamente ele vai usar código no dia a dia, né? Mas tem muita gente que não quer se desvencilhar do código, então ele sempre fica ali com aquelas responsabilidades, mas de olho no que está sendo desenvolvido. E mais um comentário desse vídeo, o Misael Costa. Adicionalmente ao vídeo, quero deixar minha contribuição. É importante que as empresas tenham esse papel bem definido e identificado, tanto o papel quanto a necessidade nos times de se ter um arquiteto, um profissional especializado para isso, pois é bem frequente situações onde os programadores, não importa o nível, sejam cobrados por questões de decisão arquitetural nos projetos, e isso é um erro gravíssimo, visto que esse tipo de decisão cabe ao profissional especializado
nisso. Leia-se arquiteto de software. Mas fica uma pergunta: os devs podem desempenhar esse papel? Até podem, quando a empresa é muito pequena e não tem o papel bem definido. Mas há de se ter consciência de que não deveria ser atribuído de um programador por conta do nível de responsabilidade e conhecimento atribuído. Muito bom esse seu comentário. Eu acho que ilustra tudo que a gente está falando aqui. Por exemplo, um desenvolvedor sênior dentro de uma empresa que está lá, sei lá, 5, 10 anos que seja, 15 anos, ele tem muito conhecimento. Então, além da área técnica, ele pode assumir responsabilidade de um arquiteto de software e assumir responsabilidade do tipo de ser responsabilizado quando algo realmente dá errado ou quando uma solução não deu certo. Agora, isso porque ele poderia ser só um arquiteto de software? Sim, poderia. Mas muitas vezes, é o que eu falei, as pessoas querem continuar ali como desenvolvedores, e não tem problema nenhum nisso. Ele quer continuar sendo um dev sênior. Então, qual é o caminho natural? É ele se tornar ali um especialista, né? Aí, às vezes, o pessoal coloca como um desenvolvedor um principal, né? E muitas vezes ele vai também para uma arquitetura de software. Aí depende da empresa e de como está dividida a empresa. Mas eu acho que sim. Respondendo ele aqui, eu acho que um desenvolvedor pode realmente assumir esse papel, mas realmente tem que ser um desenvolvedor sênior. E no vídeo do mini curso de Git, se você não assistiu ainda, tá lá no código-fonte, a gente fez um mini curso, começando do zero ali do Git, mostrando algumas opções avançadas. Em 45 minutos, tu mata o curso, com certeza vai ter coisa aí que você vai aprender. E aí o Mike RPC disse, quero mais conteúdo para sair do zero em outras tecnologias também. Exemplo, linguagens, frameworks, libs, DBase e assim por diante. Obrigado pelo conteúdo free. Foi muito bom de fazer esse mini curso, já estamos planejando outro, tá? Eu sei que já tem um tempo que a gente lançou, a gente já tem uma lista ali de alguns temas legais que a gente quer abordar, mas realmente leva tempo, sabe? Para a gente preparar todo o material. Daqui a pouquinho vai sair mais minicurso por aí. E no último compilado, a Deli Brilito disse: pedi recomendação a um amigo de como eu poderia ficar atualizada. E ele me recomendou essa mina de ouro, que é esse canal. Só agradecer várias linguagens ouvindo vocês. Hashtag vem camisa, hashtag insider. Nossa, muito obrigado pelo elogio. A gente curte bastante, principalmente quando vem gente que não conhecia a gente, né? Não são as pessoas necessariamente que vieram do código-fonte. Estão conhecendo o compilado por outros meios, né? E depois conhece o código-fonte, né? Lembrando, se você só conhece o compilado, nós temos o código-fonte, que é um outro canal, é um canal grande ali, já passou dos 650 mil inscritos, e lá tem vídeo pra caramba sobre a área de desenvolvimento, tem vídeo com mão no código, tem vários formatos, né? O dicionário do programador, que é realmente o formato que a gente criou para quem não sabe nada e quer aprender sobre cada termo aí da tecnologia e do mundo da programação. Então, muito obrigado pelo elogio. Espero que você curta aí, continue curtindo aí o compilado, mas também o Código Fonte TV. E para finalizar aqui, temos o comentário do Alexandre Martins de Medeiros 6111, também no último compilado. Olá, casal, eu sempre acompanhei o compilado, mas não fazia comentários. Até um ouvinte comentar a matemática de probabilidade de ganhar um sorteio. Como nunca ganhei nem bingo, vou decidir testar. Tento desde 26 de março de 2024. Hashtag Insider, hashtag Vem Camisa, hashtag NVIDIA, hashtag Quero Café da Vero e hashtag Vem Qualquer Coisa. Muito bom, Alexandre. Olha, se você tiver esse hábito, isso aí é o que o comentário lá da pessoa fez, se você tiver esse hábito de comentar em todos os episódios, a probabilidade de você ganhar é altíssima, tá? Isso vale para você aí que está assistindo a gente. Se você ainda não comentou, aliás, comenta qualquer coisa aqui sobre o episódio, sobre alguma notícia que você gostou. Coloca também a hashtag Insider, porque você já vai estar concorrendo no próximo episódio ao Vale Compras da Insider. Inclusive, lembrando, eu estou usando aqui a camisa Tech T-Shirt da Insider. Vou te falar, hein? É uma das melhores camisas para home office. Sabe por quê? Ela é levinha, você consegue ficar com ela o dia inteiro, é anti-odor, você consegue sair para fazer exercício, você consegue ir no mercado, até para sair meio socialzinho também, rola também. Então é uma camisa asterisco, ali. Dá para usar para tudo. Agora sim chegou aquele momento do sorteio. Mais um golinho de água aqui. Sentindo falta mais uma vez da Vanessa, mas semana que vem, se a garganta dela estiver boa, ela vai voltar com certeza. Então, já expliquei como é que faz, né? Comenta aqui no YouTube, no episódio completo. Aproveita, coloca o hashtag Insider e aí você já vai concorrer aos prêmios. A gente faz um sorteio mensal só para quem é participante do Clube dos Compiladores.
Para fazer parte, aí você vai no botão Seja Membro aqui no YouTube, tá? No canal do YouTube do Compilado. Escolhe lá um plano e aí você já vai estar concorrendo todo mês, todo último episódio do mês. A gente faz um sorteio extra aí, tá? E esse primeiro sorteio é de uma camiseta do Compilado. Eu não trouxe nenhuma aqui, mas você já deve ter visto aí a gente com a camiseta do Compilado. E o vencedor dessa vez vai ser a Tâmara Célia 747. Ela comentou hashtag Insider, mas ela ganhou a camiseta do Compilado. Parabéns, Tâmara Célia, ou Célia Tâmara, né? Entre em contato com a gente através do contato@códigofonte.com.br, mandando os seus dados aí de endereço, tudo certinho, e aí a gente manda para você o seu prêmio. Fica tranquila porque a gente também vai responder esse seu comentário e aí com as instruções para você não se perder. Mas o caminho é esse, mandar as suas informações, manda o nome também, tá? Certinho? Lá para contato@códigofonte.com.br. E agora sim, temos 133 comentários que utilizaram também a hashtag Insider. E aí você vai poder comprar com um vale compras de R$160 na loja da Insider. Aproveita aí que está chegando o Dia das Mães, então não perde tempo. Inclusive, se você quiser fazer a sua compra, você pode usar também o nosso cupom, que é o código 12, que aí você ganha ainda desconto na sua compra da Insider. E quem ganhou foi o Adebaran BM. Ele colocou hashtag Insider, hashtag qualquer coisa, tá vendo? Mesmo esses comentários sem conteúdo, eles também estão valendo. Então, parabéns. Então, entre em contato lá no e-mail contato@códigofonte.com.br. Nós vamos também responder seu comentário. Manda aí o seu endereço que a gente te manda já o código, né? O código do seu Vale Compra para você já sair utilizando e já receber aí o seu pedido no Dia das Mães. Espero que vocês tenham curtido aí esse compilado onde eu estou solitário. Eu senti muita falta aqui da minha companheira. Semana que vem, se Deus quiser, ela já vai estar melhor. Espero que vocês tenham curtido aí também, eu aqui falando sozinho nesse episódio. E a gente se vê na próxima semana, tudo bem? Combinado? Então, uma excelente semana para você e a gente se vê. Tchau, tchau.